Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje nós vamos trazer uma curiosidade matemática a respeito da sexta-feira 13, né, que é aquele dia conhecido como o dia do azar. E o que nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje? Nós vamos responder a seguinte pergunta: por que todos os anos tem sexta-feira 13? Você já pensou nisso? Você já sabia disso? Todo ano tem uma sexta-feira 13? Aliás, pode ter mais do que uma sexta-feira 13. E o que nós vamos responder nesse vídeo de hoje é: por que isso acontece? E mais ainda, não só vamos responder por que tem pelo menos uma sexta-feira 13, mas nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o número máximo de sextas-feiras 13 que nós podemos ter num ano? Tá certo? Bom, para nós respondermos essa pergunta, né? E como nós queremos dar uma resposta matemática, a primeira coisa que nós vamos fazer era atribuir números entre 0 e 6 para cada dia da semana. Esse número que eu vou atribuir, eu vou chamar de código. Tá? Isso é relativamente comum. Então, observa. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, seria justo se nós atribuíssemos ao domingo o número 1. A segunda-feira é o segundo dia da semana, a ele nós vamos atribuir o número 2. A terça, o número 3, quarta, o número 4, quinta, o número 5, sexta, o número 6. E sábado, vamos atribuir o número 0. Né? Você achou que ia ser o número 7, mas não, vai ser o número 0. E daqui a pouco vai ficar bem claro de por que é que nós atribuímos o número 0 e por que não atribuímos o número 7. Observa, como os meses do ano eles têm diferentes quantidades de dia, por exemplo, tem meses com 31 dias, exatamente 31 dias, tem meses com exatamente 30 dias. O mês de fevereiro, em anos que não são bissextos, eles têm exatamente 28 dias, e nos anos em que são bissextos, o mês de fevereiro, tem 29 dias. Né? Então, tem essa diferença de quantidade de dias entre os meses. Essa diferença faz com que o código ou o dia da semana que cai o dia 13, ele muda de um mês para o outro. Se os nossos calendários, em vez de ter 28, 29, 30 ou 31 dias, se esses meses não tivessem esse número de dias, se eles tivessem 28 dias, imagina todos os meses com 28 dias. Nesse caso, o nosso ano ele teria 13 meses de 4 semanas, mais um dia, porque 364 dividido por 28, que é 4 semanas de 7 dias, isso dá 13. Essa divisão dá 13. Então, para completar 365, sobraria um dia que a gente poderia fazer um dia de festas, por exemplo. Né? Seria bem interessante. Mas não é assim. Não é assim. Se os nossos meses fossem dessa forma, se todos eles tivessem 28 dias, ou seja, 4 semanas e 7 dias, então todos os dias 13 cairiam no mesmo dia da semana. Não teria mudança naquele ano, no ano em questão. Mas não é assim. Então, como não é assim, como os meses têm diferentes números de dias, então o código, o dia da semana do dia 13, muda de um mês para o outro. É claro que isso também acontece com o dia 14, com o dia 15, com o dia 10, com o dia 9, eles mudam de... o dia da semana muda de mês para mês. Tá? Então vamos lá. Pega um ano qualquer. Vamos começar com um ano que não é bissexto. Tá? Vamos começar com um ano que não é bissexto. Bom, pega um ano qualquer e olha no calendário daquele ano o dia que cai o dia 13 de janeiro. Olhou o dia da semana? Olhou. Olha para essa tabela e pergunta qual é o código correspondente. Então, se o dia 13 de janeiro, por exemplo, o dia 13 de janeiro desse ano já caiu numa sexta-feira. Ele já caiu numa sexta-feira. Então, o 13 de janeiro de 2023, o código associado a ele é o número 6. Então, nesse caso, como eu estou dizendo aqui, seja A pertencente a esse conjunto aqui, o código do dia 13 de janeiro do ano, então, para o ano de 2023, o código, o número A seria 6.
Se um determinado ano que você escolheu, o dia 13 de janeiro caiu, por exemplo, numa segunda-feira, então esse número A aqui vale 2. Então, o A é um número que está entre 0 e 6, e ele corresponde ao código do dia 13 de janeiro do ano que você está analisando. Primeiro, vamos imaginar, então, que o nosso ano em questão, ele não é um ano bissexto. Essa é a primeira coisa. Então, vamos lá. Agora a gente vai conseguir desenvolver, ou vai conseguir calcular, os códigos do dia 13 para cada mês do ano. Fazendo a seguinte análise. Pensa comigo. Janeiro tem 31 dias. O dia 13 de janeiro do ano que você está analisando, eu chamei ele de número A. O código dele é A, que é um número entre 0 e 6. Janeiro tem 31 dias. 31 dias significa 4 semanas com 7 dias, mais 3 dias de resto. 3 dias de sobra. E, portanto, o código do dia 13 de fevereiro daquele ano vai ser quanto? Vai ser o código do dia 13 de janeiro mais 3. Ou seja, o código do dia 13 de fevereiro vai ser A mais 3. O código do 13 de janeiro mais 3. E para março? Qual vai ser o código do dia 13 de março? Ora, fevereiro tem 28 dias porque o ano não é bissexto. Então, se ele tem 28 dias, isso significa 4 semanas contendo 7 dias e não tem resto. Resto é 0. Portanto, qual é o código? Qual é o código do dia 13 de março? Vai ser igual ao código do dia 13 de fevereiro, que era A mais 3. Para março, olha só. Março tem 31 dias. De novo, 31 dias correspondem a 4 semanas, 4 semanas com 7 dias, mais esse rabinho aqui de 3 dias. Portanto, o código do dia 13 de abril, que é o mês seguinte, qual vai ser o código? Vai ser o código do mês de março, mais esses 3 dias aqui, que vão ser jogados para fora. Então, o código do dia 13 de abril vai ser A mais 6. Abril tem 30 dias. 30 dias significa 4 semanas com 7 dias, 4 semanas, né? Mais 2 dias de sobra. O código do dia 13 de maio, então, vai ser quanto? Vai ser o código de abril mais 2. Isso dá A mais 8. Mas espera lá. Se o número A varia entre 0 e 6, e você somar 8, isso extrapola o 6. Então, A mais 8 não pode ser um código de uma semana. O A mais 8, não. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair 7. Porque passou uma semana e mais um dia. Então, deu A mais 8. Ora, A mais 8 é A mais uma semana, mais 1. Então, o código do dia 13 de maio vai ser A mais 1. O mês de maio, tem 31 dias. Então, são 4 semanas, contendo 7 dias, mais 3 dias de resto. Então, o código do dia 13 de junho vai ser quanto? O código de abril mais 3, que dá A mais 4. Observe o seguinte, que nós cometemos um pequeno abuso em relação aos códigos que nós obtivemos. Quais códigos nós obtivemos? A mais 3, A mais 3, A mais 6, A mais 1 e A mais 4. Por enquanto, esses foram os códigos que nós obtivemos. Qual foi o abuso que nós fizemos? Esses números que nós calculamos aqui, dependendo do valor do A, eles são maiores do que 6, então não podem ser códigos. Por exemplo, se o A for igual a 5, esse A mais 3 vai dar 8. Mas 8 extrapola 6. Então, o que é que você faz? Você pega esse 8 e subtrai 7. Porque de 7 em 7 dias se repete o negócio. Os dias da semana são cíclicos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1. Percebe? Os dias da semana, as horas do dia, isso tudo são ciclos. Tem comportamento cíclico. Então, se você tem 8 dias da semana, na verdade você tem 7 dias da semana e ele volta para trás um dia.
né? É como se fosse uma máquina de escrever. Ele volta, ele faz um ciclo, ele completa um ciclo. Certo? Então, na verdade, o código da semana do dia 13 de fevereiro, 13 de março, de abril, maio e junho, é o resto da divisão desses números aqui por 7. Então, você pega esses números aqui, que você encontrou, A mais 3, A mais 3, A mais 6, A mais 1 e A mais 4, divide cada um deles por 7. E você encontra o resto correspondente. Esse resto é, na verdade, o código de cada dia 13 dos meses de fevereiro até junho. Tudo bem? Ficou claro isso? Bom, a próxima... mas e por que eu utilizei aqui, então, A mais 3, A mais 6, A mais 1 e A mais 4? Porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil de se visualizar. Não precisa fazer divisões aqui, divisões estranhas. Tá? A próxima tabela, ela mostra o código, né, do dia 13 de cada mês no ano que nós estamos analisando, que é um ano não bissexto. Então, janeiro, o código é A, fevereiro, A mais 3, abril é A mais 6, maio é A mais 1, junho, A mais 4, julho é A mais 6, agosto é A mais 2, setembro, A mais 7, outubro é A, de novo, né? Novembro é A mais 3 e dezembro é A mais 5. Observe o seguinte, você está vendo o número A? O número A aparece em cada uma dessas duas linhas aqui. Somado a esse número A, aparece 0, aqui aparece 0, aqui aparece o 1, aqui aparece o 2, aqui aparece o 3, aqui aparece o 4, aqui o 5 e aqui o 6. Ou seja, somados ao A, aparecem todos os possíveis restos de uma divisão por 7. Se você pega um número inteiro e divide por 7, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses restos, eles aparecem aqui em algum momento somados com o A. Como o A ele varia entre 0 e 6, todos os restos possíveis na divisão por 7 vão aparecer aqui em algum lugar. Todos eles vão aparecer. Se o A for 0, você vai ver os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vão aparecer aqui. Se o A for igual a 1, de novo, você vai poder verificar aqui que todos os números de 0 até 6, eles vão aparecer em alguma dessas entradas aqui. Perfeito? Portanto, o que nós temos? Que o número 6, que é um resto possível, ele aparece pelo menos pelo menos uma vez ele aparece aqui, ou nessa linha, ou nessa outra linha aqui. Pelo menos uma vez ele vai aparecer. Todos os restos da divisão por 7 aparecem, pelo menos uma vez, então, em particular, o 6 tem que aparecer pelo menos uma vez. E isso mata a primeira pergunta. Todo ano, que não é bissexto, tem pelo menos uma sexta-feira 13. Daqui a pouco a gente vai analisar o ano bissexto. Vamos a um exemplo. Vamos considerar a seguinte situação. Um certo dia 13 de janeiro, vamos imaginar que esse dia 13 de janeiro ele caiu numa quinta-feira. Se ele caiu numa quinta-feira, significa que o código dele, o número A, é igual a 5. Então vamos montar essa tabela aqui para o caso em que o A é 5. Então aqui, em janeiro, vai aparecer o 5. Em fevereiro, vai aparecer 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Quando você pega o 8 e divide por 7, qual é o resto? O resto é 1. Então, por isso que fevereiro, 13 de fevereiro daquele ano, vai ser um domingo. Domingo é o primeiro dia. A mais 3 aqui para março, A mais 3 dá 8 de novo, faz a mesma conta, dá 1 de novo. Então, 13 de fevereiro e 13 de março, daquele ano em questão, vão cair em domingos. Tá? Para o mês de abril, 5 mais 6, 11. Quando você pega o 11 e divide ele por 7, você vai obter resto 4. Então, naquele ano, o dia 13 de abril vai cair numa quarta-feira. Em maio vai cair, o código vai ser 6, sexta-feira. Em junho, o código vai ser 2. Por que vai ser 2? 5 mais 4 é 9. Divide por 7, qual é o resto? O resto é 2. Então, a sexta-feira, o dia 13 de junho daquele ano vai cair numa segunda-feira. Em julho, o código é 4, quarta-feira. Agosto é um sábado. Setembro é uma terça. Outubro é uma quinta. Novembro é um domingo. E dezembro é numa terça-feira. Então, esses aqui são os códigos dos dias
do dia 13 de cada mês do ano que nós estamos considerando, ou seja, o ano em que o 13 de janeiro cai numa quinta-feira. Tá? Ou seja, teve algum lugar aqui em que o código do dia 13 caiu, deu 6? Sim, maio. Opa, já que o código do dia 13 de maio é 6, quer dizer então que no mês de maio daquele ano nós vamos ter uma sexta-feira 13. Você pode observar que todos os restos, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles aparecem aqui. Tá? Então, tem um dia 13 que cai num sábado, em agosto. Tem um dia 13 que cai no domingo, tem pelo menos um que cai no domingo. Aliás, são 3 que caem no domingo, né? Fevereiro, março e novembro. Tem pelo menos um dia em que o dia 13 cai numa segunda-feira. Aqui, cadê a segunda-feira? Aqui em junho, e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Bom, a partir do dia da semana do dia 13 de janeiro, nós podemos descobrir os meses que tem sexta-feira 13. Você quer ver? Olha só. Então, aqui nós vamos colocar o código do dia 13 de janeiro e aqui o mês que tem a sexta-feira. Por exemplo, se o código do dia 13 for 0, ou seja, se 13 de janeiro for um sábado, onde na tabela nós vamos obter 6? Ora, se o A for 0, aqui vai dar 6, em abril vai dar 6, e em julho essa soma também vai dar 6. Então, todos os anos não bissextos, em que 13 de janeiro é um sábado, pode contar. Abril e julho vai ter sexta-feira 13. Tá? Quando o dia 13 de janeiro cai num domingo, então, quais dessas somas aqui vai dar 6? Vai dar 6 em setembro, que 1 mais 5 é 6, e em dezembro, 1 mais 5 é 6 também. Então, nesses meses, teremos sextas-feiras 13. Então, todos os anos não bissextos, em que janeiro cai num domingo, setembro e dezembro vai ter sexta-feira 13. Tá? Se 13 de janeiro cai numa segunda, ou seja, quando o A é igual a 2, nós teremos em junho. Em junho nós teremos uma sexta-feira 13. Beleza? Bom, se 13 de janeiro cai numa terça, então fevereiro, março e novembro nós vamos ter sextas-feiras 13. Se 13 de janeiro cai numa quarta, significa que em agosto, aqui, tá vendo? Em agosto a soma vai dar 6, então vai ter sexta-feira 13. Quando o 13 de janeiro cai numa quinta-feira, quando cai numa quinta, né? Então, para dar 6, só se for maio, né? Que seria 5 mais 1 dá 6. Então, maio vai ter sexta-feira 13. E, por fim, quando o dia 13 de janeiro já cai numa sexta-feira 13, então, outubro e janeiro, outubro vai ser outro mês em que nós vamos ter uma sexta-feira 13. Tá? Então, com essa tabelinha, você pode dizer assim, você pode olhar para o dia 13 de cada ano, 13 de janeiro de um certo ano. Se cair numa terça-feira, todo o ano não bissexto, em que 13 de janeiro cai numa sexta-feira, você vai ter 3 sextas-feiras naquele ano. Beleza. Continuando, e se o ano for bissexto? Bom, se o ano for bissexto, então aquela tabelinha anterior, essa tabela, ela muda um pouquinho. Essa tabela vai ficar assim, ó. A mais 3, A mais 4, e assim por diante. Tá? Então a tabelinha vai mudar um pouquinho. Janeiro e fevereiro vai ser igual. Você pode ver que é igual aqui. Mas a partir de março, sempre vai somar 1. Sempre vai somar 1, justamente por causa do dia 29. Ele empurra cada dia da semana uma vez para frente. A partir do dia 13 de janeiro, nós também podemos descobrir os meses em que nós teremos, então, sextas-feiras 13. Vamos lá, vou fazer a mesma tabelinha de antes, né? Só que agora por um ano que é bissexto. Ano que vem eu acho que é bissexto, se eu não me engano. 2024 é bissexto, tá? Então essa tabelinha aqui você vai aplicar para o ano que vem, para 2024. Beleza? 13 de janeiro do ano bissexto é num sábado. Então em setembro e dezembro nós vamos ter sextas-feiras 13. Se 13 de janeiro for
um domingo, junho vai ter sexta-feira 13. Se 13 de janeiro for uma segunda, março e novembro. Se for numa terça, fevereiro e agosto, tem sextas-feiras 13. Se for numa quarta, o maio vai ser contemplado com uma sexta-feira 13. Se 13 de janeiro for uma quinta, em outubro teremos sextas-feiras 13. Teremos sexta-feira 13. E se o 13 de janeiro já cai numa sexta-feira, então abril e julho também terão sextas-feiras 13. Moral da história, todo ano tem sexta-feira 13, pelo menos uma sexta-feira 13 vai ter, e no máximo que você vai obter são 3 sextas-feiras 13. Tá? Esse é o máximo que pode acontecer. No ano bissexto, se o 13 de janeiro já cai numa sexta-feira, então 3 meses desse ano vão ser sextas-feiras 13. Certo? Muito bem. O ano de 2024, como eu já falei, ele é bissexto, e nós temos o seguinte, 13 de janeiro vai ser num sábado, ou seja, o A vai ser 0. Bom, se o A vai ser 0, então no ano que vem, em 2024, nós vamos ter sextas-feiras 13 em setembro e em dezembro. Vamos ter 2 sextas-feiras 13 no ano de 2024. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mesmo assim, acho que é muito interessante esse tipo de coisa, porque embora essa ideia de ciclo seja um pouquinho difícil de entender, a ideia de divisão talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, aqueles códigos talvez possam ser um pouquinho difícil, mas com um pouco de paciência você vai entender direitinho que todo ano tem pelo menos uma sexta-feira 13 e mais ainda, no máximo, podem haver 3 sextas-feiras 13 em um certo ano, tá? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.